Olá, meu querido, minha querida, como é bom estar com vocês nesta noite, mais uma vez, estudando a Palavra de Deus. Estamos fazendo esta jornada bíblica, um caminho de fé e vida. E é sempre uma alegria estar na tua companhia e com você conhecer um pouco mais da Palavra de Deus. Mas nós sabemos que, para conhecer esta palavra, é preciso sempre, antes de lê-la, estudá-la, para melhor compreendê-la, nos colocarmos em oração. Sobretudo neste mês que estamos estudando o tema da compaixão. E quem está nos ajudando a refletir sobre isso é o Padre André, aqui da cidade de Aparecida, da Arquidiocese de Aparecida, ele que é pároco da paróquia São Benedito e Nossa Senhora Aparecida. Daqui a pouquinho ele vai participar conosco aqui no programa. Enquanto vamos nos preparando, você já pode deixar a sua palavra, a Bíblia, aí do seu lado e daqui a pouquinho nós vamos abri-la. Mas antes, nos coloquemos em oração, rezando. Ó Deus, fonte de toda luz, suplico-vos que iluminai meu entendimento. Dai-me um espírito diligente e dócil, e um desejo eficaz de aplicar o que quer que eu leia para a glória de Deus, para a santificação de minha alma e para a salvação do próximo. Concedei, ó meu Jesus, que como a vossa abençoada mãe, eu possa guardar todas as vossas palavras, ponderando-as no meu coração. Amém. E já está entre nós o Padre André Gustavo, que é aqui da Arquidiocese de Aparecida e que continuará no nosso programa de hoje a refletir a palavra de Deus conosco. Bem-vindo, Padre André, mais uma vez entre nós. Muito obrigado, Padre Rodrigo. Vamos juntos seguindo a nossa caminhada e aprendendo sempre mais, fazendo essa experiência de encontro com a palavra de Deus, para aprendermos a termos também nós esse coração cheio de compaixão, como é o coração de nosso Senhor Jesus. Que coisa boa, ter um coração como o coração de Jesus. Aqui está o grande desafio para nós que somos discípulos e missionários daquele que é o sinal maior do amor do Pai por todos nós. E agora convido você a abrir as Sagradas Escrituras lá no Evangelho de Marcos, capítulo 10, dos versículos de 46 a 52. Acompanhemos atentamente a leitura da Palavra de Deus. Chegaram a Jericó. Quando ele saía de Jericó com seus discípulos e enorme multidão, estava sentado à beira da estrada, pedindo esmolas, Bartimeu, o cego, filho de Timeu. Quando soube que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Muitos o repreendiam, mandando que se calasse, mas ele gritava cada vez mais alto: Filho de Davi, tem piedade de mim. Jesus parou e disse: Chamai-o. Chamaram o cego, dizendo-lhe: Tem confiança, levanta-te, ele te chama. Ele jogou para o lado o manto, deu um pulo e veio até Jesus. Que queres que eu te faça? Perguntou-lhe Jesus. Disse o cego: Mestre, que eu recupere a vista. Vai, disse-lhe Jesus, tua fé te salvou. No mesmo instante, o cego começou a enxergar e foi seguindo a Jesus pelo caminho. E neste mês, através do Evangelho de São Marcos, nós estamos fazendo esse itinerário tão bonito de perceber a ação de Jesus em meio ao povo para que o reino de Deus aconteça no meio de nós. E para entender essa palavrinha que às vezes nós pronunciamos, mas não dedicamos tempo para rezá-la, para meditá-la, que é a palavra compaixão. Nós já olhamos a compaixão na mulher cananeia, no milagre que Jesus realiza em Betsaida de um cego, que muitos não acreditaram naquele sinal, mas Jesus não deixou de realizá-lo. E hoje, mais uma vez, nos encontramos com um personagem das Sagradas Escrituras que, com o Padre André, nós queremos entendê-lo um pouco melhor. Padre, quem foi
Bartimeu, o cego? Bartimeu, como relata Marcos, filho de Timeu, aqui um parênteses, Timeu não é conhecido, mas o historiador Flávio Joséfo diz que ele era uma pessoa assim bem-sucedida no seu tempo, porém um pouco revoltada com aquela situação política opressora da sua época, sendo perseguido e morto. O Timeu, pai de Bartimeu. E Bartimeu, filho de Timeu, né, do aramaico, acabou ficando cego também como um castigo, para que ele não reproduzisse as atitudes de seu pai. Então, de uma família bem-sucedida, ele se torna um mendigo, é uma pessoa que está à beira do caminho. Esse à beira do caminho, uma pessoa que ainda não tinha encontrado o seu caminho, o caminho. É interessante, né? Porque quem era portador de alguma enfermidade, alguma coisa no tempo de Jesus, era tido como membro da classe dos impuros, né? E depois, claro, a gente vai olhar que Jesus ele quebra com isso e gera, né? Trabalha para gerar uma nova sociedade. Muito interessante. Aquele que está à beira do caminho, aquele que está um pouco ali deixado de lado. Quais eram as qualidades do cego? Talvez um pouco diferente do cego de Betsaida, que estava vivendo aquela realidade também de incredulidade, aqui já tinha alguém que tinha uma visão do coração, vamos falar assim. Porque ele sente a presença de Jesus e clama: Filho de Davi, tem piedade, tem compaixão de mim. E grita insistentemente. Aqui nós vemos já um sinal de fé. De uma fé madura, de alguém que é capaz de enxergar além da visão física e de reconhecer quem é que pode salvar, de reconhecer quem é que pode trazer a ele a verdadeira luz que ele precisa. E com toda a sua humildade, com toda a sua limitação, ele também não se deixa intimidar. É alguém assim, digamos, livre para receber a graça, alguém com um coração desapegado, tanto que quando ele é curado, quando ele é chamado por Jesus, ele deixa o manto, ele dá um pulo do lugar que está e vai ao encontro de Jesus. Muito interessante. E o manto é esse sinal de realeza, né? Era alguém que tinha alguma posse, algum tipo de, vamos dizer, de algum favorecimento no sentido de ser um pouco diferente dos outros que eram marginalizados. Ele tinha um manto. Ele deixar esse manto e se colocar a caminho é muito interessante, né? Aquilo que a gente vê. E depois, uma coisinha, qual é o caminho, né, que Jesus percorre para chegar até este cego? Diz que Jesus está entrando em Jericó e logo saindo acontece esse milagre, acontece essa cura, a cura do cego. Mas o caminho que Jesus está percorrendo aí é o caminho para consumar a sua obra, o seu projeto de salvação. Tanto que no Evangelho de Marcos é o último milagre, a última cura de Jesus, porque dali ele chega em Jerusalém e ali vai realizar o maior milagre de todos, que é a oferta da sua vida na cruz para a nossa salvação. Então, é o caminho, podemos chamar assim, o caminho da oferta da vida. Por onde Jesus passa, ele vai oferecendo vida e vida plena. Porém, esse caminho vai levá-lo até Jerusalém para que ele possa consumar a sua obra. E interessante, o cego curado segue Jesus também por esse caminho. Ele vai com Jesus, se torna um discípulo dele. Como é interessante, né? Marcos, ele no Evangelho todo, ele está procurando responder essa grande pergunta: quem é Jesus? E ele não dá essa resposta de imediato, né? Então ele vai mostrando Jesus que passa pela vida das pessoas, que vai curando, vai agindo, e como que as pessoas vão acolhendo Jesus, né? Então, um grupo o acolhe com um pouco de reticências, outros, não, ele deve ser um como qualquer outro, né, que já passou tentando fazer história. Mas aí nós temos o cego de hoje que ele joga o manto e diz assim, não, agora é vida nova, caminho novo, e se coloca nessa atitude de seguimento. E por que a multidão então tentou calar a voz de Bartimeu? E como nós podemos refletir, né, isso trazendo um pouco para a nossa vida, nossa experiência comunitária, onde muitas vezes tantas pessoas elas querem também calar a nossa voz de homens e mulheres de fé que clamam pela presença, né, de Jesus entre nós. Talvez seja por dois motivos. Alguns querem monopolizar Jesus. Não incomode o mestre, né? Deixa, ele está seguindo o caminho dele, né? Quem é você? Um pobre, um mendigo, um cego? Fique quieto aí. Ou talvez também a multidão tenta abafar a voz para
porque é aquela multidão que não tem fé, é aquela multidão que não quer se comprometer. E o que isso tem a ver com a gente? Muitas situações, muitas vozes falam ao nosso coração: não adianta, né? Essa fé, essa esperança que você tem não vai te levar a lugar nenhum, né? Então, às vezes vivendo uma experiência um pouco pessimista e quer contagiar o outro com o pessimismo também. Nós não podemos deixar, a exemplo de Bartimeu, que nenhuma voz nos intimide de buscar a graça que nós necessitamos e mais, de caminhar à luz da fé e de seguir os passos de Jesus. Porque na nossa vida, realmente, muitas coisas vão acontecer para nos desestabilizar, né? E até para que a gente questione: bom, mas será que eu estou no caminho certo? Será que eu estou fazendo a coisa certa? Se eu estou caminhando com Jesus, se eu estou seguindo o caminho, Ele é o caminho, eu não posso deixar que nada nem ninguém me intimide e me impeça de seguir e de fazer essa experiência. Olha que coisa bonita, né? Os cristãos, antes de serem chamados de cristãos eram chamados discípulos do caminho, né? Porque Jesus é este caminho. Bartimeu escolheu Jesus como caminho e nos convida também a escolher o Mestre como esse caminho que nos leva ao Pai. Padre André, muito obrigado por essa presença no dia de hoje aqui entre nós, por ter nos ajudado a crescer um pouquinho mais aí no conhecimento das Sagradas Escrituras. Nós sabemos, eu digo um pouquinho mais porque é um universo muito grande e nós vamos crescendo a cada dia até chegarmos na plenitude do Reino de Deus. E semana que vem o senhor vai estar aqui conosco. Estaremos juntos. Muito obrigado. Eu que agradeço. E agora, nós queremos continuar aqui o nosso programa, convidando para participar conosco a nossa querida irmã Custódia, no nosso quadro Salmo, a Emoção Orante. Queridos amigos da TV Aparecida, vocês estão bem? Querido Padre Rodrigo, obrigada aí, o assessor também, está muito bom. E a vocês, a família dos devotos, que tem tanto amor pela casa de Nossa Senhora Mãe de Jesus, cujo título é Aparecida, por causa da realidade de ser encontrada no Rio Paraíba. Deus se manifesta das diversas maneiras para transmitir a mensagem. O que nós não podemos esquecer, que Nossa Senhora Aparecida, de Fátima, de Lourdes, são títulos. O principal título, segundo os biblistas, é Maria, Mãe de Jesus. Jesus que concretiza o plano de Deus para com a humanidade, tornando-se um de nós, para que a gente pudesse compreender a humanidade dele e ele compreender e salvar, quer dizer, vibrar pela nossa humanidade. Queridos, hoje o Salmo é sério. O Salmo é o Salmo 49 e 48. Ele é uma reflexão para todos, aqueles que se consideram poderosos e aqueles que são humildes estão na tragédia, como eu digo. Então, ele é uma reflexão que vai falar que toda a humanidade, ela não sai da realidade da morte. Por isso, o Salmo vai dizer que você não precisa ter tanto orgulho, que você não precisa desprezar o outro, que muita gente tinha muito dinheiro nessa pandemia, mas morreu do mesmo jeito. Que grandes artistas, grandes cantores, grandes escritores, que nós consideramos importantes por causa da sua missão, morreram do mesmo jeito. Então, a humildade, o carinho para com as pessoas é muito importante. Por isso, esse salmo, ele vai entrar na liturgia e ele vai convidar a uma reflexão. Que todos nós temos a realidade, nós somos finitos. A dizer que você virou estrelinha, virou não sei o que lá, isso tudo é lógico, é para consolar, é para amenizar a dor da separação, a dor de que nós terminamos essa etapa aqui, finita. Então nós estamos com o Silvio Lino, nosso compositor e cantor do Santuário
nacional de Nossa Senhora Aparecida, amigo e companheiro de jornada, de trabalho, nós queremos então cantar esse salmo. Felizes os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Felizes os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Ouve isto, povos todos do universo, muita atenção, ó habitantes deste mundo. Poderosos e humildes, escutai-me. Ricos e pobres, todos juntos, sede atentos. Felizes os humildes em espírito, porque deles é o reino dos céus. Ninguém se livra de sua morte por dinheiro, nem a Deus pode pagar o seu resgate. A isenção da própria morte não tem preço, não há riqueza que a possa adquirir, nem dar ao homem uma vida sem limites e garantir-lhe uma existência imortal. Felizes os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Quando você fala que por causa de, porque deles é o reino dos céus, quer dizer, porque deles é o reino do bem, é o reino da vida. Então que esse salmo, né, Silvio, muito obrigada, você que esteve conosco, essa série de salmos aqui foi muito bom, Deus abençoe, vamos voltar novamente e nos celebrar bem também. Mas importante é que as pessoas bondosas, as pessoas têm muito mais felicidade em compreender a finitude da vida. E a gente estar, quando fala do céu, não é assim um lugar. O céu é você contemplar a face brilhante do Senhor, que já está na face de Jesus, mas você vai contemplar um brilho maior. Isso é que a nossa fé fala. Queridos, Deus abençoe a todos, que vocês tenham uma noite tranquila, que a Bíblia esteja perto de nós, da nossa cabeceira. Que você que é casado, seus filhos vejam você pegando o livro sagrado, o maior livro da humanidade. Obrigada, Deus o abençoe. Irmã Custódia, muito obrigado pela sua presença aqui entre nós, sempre nos ajudando a cantar e também a nos enamorarmos por esta oração tão bonita que é a oração do Salmo. Irmã, sempre bem-vinda aqui entre nós e agora queremos chamar o nosso plantão bíblico, o missionário redentorista que tira a sua dúvida acerca da palavra de Deus. Padre Rodrigo, meu confrade, saudação fraterna para você também, telespectador, amigo nosso. Vamos continuar meditando sobre o reino de Deus, sobre a presença do reino de Deus hoje, Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículos 46 a 52. Este trecho do Evangelho de Marcos vai nos falar sobre o cego de Jericó. Quero lembrar, Jesus está subindo para Jerusalém, onde ele será condenado, sofrerá toda a paixão e será crucificado. E Jesus sabe o que vai ocorrer com ele em Jerusalém. Por fidelidade ao Pai,
ele caminha com passos firmes na direção de Jerusalém. Este cego de Jericó vai pedir para que Jesus tenha piedade e vai chamar a Jesus filho de Davi. Filho de Davi, tem piedade de mim. É a origem humana de Jesus. Jesus tem a natureza humana. A sua pessoa é pessoa divina. Portanto, Jesus vai escutar o grito dele, vai pedir que ele se aproxima e alguém vai chegar perto do cego e vai dizer: coragem, levanta-te, o mestre te chama. E aí então a fé é colocada como condição para que Jesus curasse o cego de Jericó. Claro, a fé sempre é a condição primeira. Claro, Jesus não é milagreiro. Eu participo dentro do projeto do reino de Deus. E, portanto, eu não fico buscando o milagre em si mesmo, mas Ele me dá esta graça de pertencer ao reino de Deus. O Cristo, ele faz comunhão, como fez comunhão com o cego de Jericó. Portanto, aqui já há um retrato, e o povo que queria afastar o cego de perto de Jesus, vão mandar que ele cale a boca. Verdade é essa. Manda o cego calar a boca. E Jesus, aqui está a figura do Jesus que é condenado exatamente em Jerusalém. Ele em silêncio, que vai assumir toda a sua paixão e toda a sua dor. O cego é condenado pela doença. E Jesus foi condenado porque era filho de Deus, porque veio nos trazer a verdade do reino. Portanto, o cego é aquele que tem lugar junto de Jesus. E todo aquele que ama tem o seu lugar junto de Jesus. Paz para você. Queremos agradecer a você que mandou a sua pergunta para o nosso programa e ao missionário redentorista que se colocou à disponibilidade para respondê-la. Não se esqueça, a sua dúvida pode ser também a dúvida de tantos outros que participam aqui no nosso programa. Por isso, corra para o seu celular ou lá para o seu computador e envie-nos a sua dúvida. devotos@santuarionacional.com. E com alegria estamos aqui para respondê-la. Mas quero ainda fazer um convite a você que sempre está ligado conosco aqui no programa Jornada Bíblica, um caminho de fé e vida. Nós chegamos até a sua casa e fazemos ecoar a palavra de Deus a tantos cantos do mundo porque você contribui com a nossa obra de evangelização. Por isso, gratidão a você que se esforça de participar e de acreditar nesta obra e é parceiro evangelizador conosco. Mas se você ainda não faz parte desta família, venha participar com garra, nos ajudando a levar o Evangelho a tantos cantos do mundo. Você que faz parte da família dos devotos, recebe todos os meses na sua casa a Revista de Aparecida, que leva formação e informação para o seu lar e também para a sua família. E você também coopera com uma grande obra que estamos realizando aqui no santuário, que é revestir a Casa da Mãe com páginas das Sagradas Escrituras. Estamos caminhando para o mês de março e já queremos entregar a primeira parte desta obra, que é a fachada norte. Quanta beleza para os nossos olhos, quanta catequese ali naquelas paredes. E queremos espalhar tudo isso pelas paredes externas do santuário. Mas isso só será possível se você nos ajudar nesta obra de evangelização. Por isso, não perca tempo, corra lá no telefone e faça contato conosco. Será uma alegria tê-lo também como membro desta família. E queremos, mais uma vez, pedir, suplicar a bênção de Deus para você, para a sua família, para a sua comunidade. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que desça sobre você e a sua família, por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, a Mulher da Palavra,
a bênção do Deus Todo-Bondoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus, um grande abraço e até o nosso próximo encontro.